Boa tarde a todos, todas e todes. Estamos aqui hoje nessa webinar tão importante para a gente, né? Celebrando a chegada aí do novo esquema de tratamento encurtado para tuberculose e droga resistente. Temos aqui pessoas tão ilustres para nos ajudar a trazer esse cenário geral, né, desse novo esquema, a visão da sociedade civil, a visão dos especialistas e também trazer o cenário da assistência farmacêutica. Queria já esclarecer que a nossa secretária está chegando, mas por agendas externas não esperadas, ela se atrasou um pouquinho, mas ela faz questão de estar presente aqui no webinar, por ter sido parte, né, e está fazendo parte de toda essa história desse novo esquema de tratamento aqui incorporado no SUS, que a gente finalmente vai conseguir trazer aqui para o Brasil. É, Nos especialistas, né, as apresentações já vão falar um pouco sobre isso, mas a gente conseguiu, né, incorporar no SUS, no Ministério da Saúde, na Conitec, a Pretomanida, no final do ano passado, em setembro de 2023, com a aprovação na Conitec, e foi iniciado o processo de aquisição, e agora, finalmente, a gente tem o medicamento no país para ser distribuído aí para assistência farmacêutica, pela assistência farmacêutica para as nossas referências. E vai ser muito importante a gente mostrar para vocês o que a gente espera, quais são as perspectivas e o que representa esse novo esquema de tratamento. Eu vou apresentar agora nossos ilustres palestrantes que vão falar hoje. A primeira fala vai ser da doutora Margarete. Então, doutora Margarete Dalcommo, ela é pneumologista, pesquisadora da Fiocruz, no Rio de Janeiro, presidente atual, né, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia e membro da Academia Nacional de Medicina. Então, a doutora Margarete, todo mundo conhece, né? Não tem como não conhecer, né, doutora Margarete? E a gente agradece muito a disponibilidade de mostrar aqui para a nossa rede, né, do SUS, essa perspectiva e desse novo esquema de tratamento aqui no Brasil. Depois vem o Jorge Rocha também é conhecido de todo mundo, né? Ele é uma das pessoas que já rodou o Brasil treinando as referências de tuberculose nos esquemas especiais de tratamento. Ele é médico, também pneumologista e tisiologista, chefe do ambulatório do Centro de Referência Professor Hélio Fraga, que é da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e assistente do Hospital Estadual Santa Maria, que é também uma referência que interna pessoas com complicações com tuberculose lá no Rio de Janeiro, e é membro do nosso CTA, assim como a doutora Margarete, assim como a ArteTB, que eu vou apresentar agora o Ezio representando. A terceira fala vai ser da Patrícia Teixeira, que ela faz parte do Ministério da Saúde, né? Ela trabalha no Departamento de Assistência Farmacêutica, na Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica e Medicamentos Estratégicos. Ela é profissional formada em Ciências Farmacêuticas pela UNB, e realiza atividades dentro da CEGAFME, dos medicamentos estratégicos, relacionados à tuberculose. Então, foi uma das pontos focais da TB em todo esse processo também de incorporação e disponibilização do medicamento no SUS. E a última, quarta fala vai ser do Ezio, doutor Ezio Távora, dos Santos Filho. Ele representa aqui a ArteTB, que é a única organização puramente movimento social, né, do Brasil, Articulação Social Brasileira para o Enfrentamento da Tuberculose. Ele é advogado, tem mestrado em Relações Internacionais do PUC do Rio, doutorado em Clínica Médica pela UFRJ, ambos em políticas de saúde, tem muita experiência, né, em movimentos sociais, em advocacy, seja do HIV e da tuberculose, tem muita experiência em comitês comunitários de pesquisa, trabalhando em vários CCAPs de pesquisa, incluindo o Simplici-TB, aqui no país, e discutiu muito dos esquemas encurtados aqui no país. Então, agradeço a participação de todos vocês. Vamos abrir agora para a primeira fala da doutora Margarete. A fala é sua, doutora Margarete. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Queria iniciar cumprimentando todos, dizer do meu prazer de estar aqui, não apenas com o Jorge, meu querido e antigo companheiro aí de lutas em relação ao nosso serviço. Trabalhamos juntos no mesmo serviço, vivemos o mesmo dia a dia há muito tempo, né, para o meu prazer. Com o Ézio também, que é um querido, enfim, com a Etel, naturalmente, enfim, é um momento que eu julgo, Fernanda, muito importante, né? Eu não vou fazer uma apresentação com slides, mas eu vou contextualizar porque o Brasil, nesse momento, dá um novo exemplo de pioneirismo corajoso, generoso, eu diria, e muito bem fundamentado com as experiências que nós acumulamos. Para as pessoas que eventualmente não saibam da nossa experiência, nós
começamos a experiência com pacientes resistentes com tuberculose há bastante tempo. Talvez por eu ser a mais velha, né? É terrível dizer isso, confessar, mas é verdade, aqui nesse grupo, né? Eu devo dizer que no final dos anos 90, nós tínhamos no Brasil um número grande de pacientes que naquele momento eram chamados pacientes crônicos portadores de tuberculose, para quem nós precisaríamos dar alguma alternativa. E naquele momento, nós, então, um grupo de pessoas que tratavam diretamente, tentamos validar num estudo controlado, evidentemente não randomizado, né? Não foi um ensaio clínico, foi um estudo clínico, e que levou o Ministério da Saúde, no ano 2000, nós publicamos essa experiência em 1999, no Jornal Brasileiro de Pneumologia, para aqueles que eventualmente têm interesse em ler sobre isso, essa história, né? Enfim, e é importante relatar essa história, Fernanda, porque é preciso se entender o contexto de como nós chegamos até aqui. Né? Se nós, como dizia muito sabiamente o Confúcio, há 2.500 anos atrás, nós não podemos olhar o futuro se não olharmos o passado. Nós temos que entender o racional dessa história. Então, o Ministério da Saúde considerou validado o nosso estudo e passou, então, a permitir que nós tratássemos com um esquema estandardizado os pacientes multiresistentes. Esse foi um esquema que vigorou durante muito tempo. E esse esquema se pautava pelo mesmo modelo que foi usado no resto do mundo, de tratamentos muito longos, porque o conceito de negativação bacteriológica ele é completamente diferente nos pacientes resistentes que nos pacientes sensíveis. Vocês sabem que nos sensíveis, 80% dos pacientes negativam até o final da 8ª semana de tratamento, quando regularmente tratados. Nos pacientes resistentes, essa negativação ela não é nem consistente com o tempo e o critério, digamos, padrão ouro, né, ou se nós pudéssemos assim dizer, é a negativação em cultura no 6º mês e mantida após 1 ano de tratamento. Então, esse é o critério que nós usamos para considerar um esquema bem-sucedido. De que era composto esse esquema? Que é, na verdade, o que vigora na maior parte dos serviços e dos países, até vigorou até muito recentemente. Um esquema composto de medicações injetáveis, sejam elas os aminoglicosídeos. Então, no caso, a streptomicina pôde ser usada no início naqueles pacientes que não tinham resistência comprovada em teste de sensibilidade e ou que não a tivessem usado previamente. Amicacina, e durante um tempo relativamente longo, o Brasil usou um outro medicamento, que era um polipeptídeo, que foi a capreomicina. Isso manteve esquemas de tratamento longos, de 18 meses de duração, com utilização de medicação injetável durante 1 ano, de maneira ou diária ou intermitente, dependendo da situação. E nós, em 2017, publicamos 2 trabalhos que revelavam uma situação, digamos, relativamente confortável, por um lado, e preocupante, por outro, que era a questão da resistência bacteriana aos medicamentos que nós usávamos. Então, nós vimos naquele momento que nós já tínhamos uma resistência bastante razoável, inclusive a alguns aminoglicosídeos. Naquele momento, o mundo inteiro já se preocupava, né, e a uma instituição não governamental chamada Global Alliance, né, já se preocupava, outras instituições como Médicos Sem Fronteira e a própria Organização Mundial da Saúde, em dar suporte à busca de novos fármacos. E a indústria farmacêutica, do ano 2000 para cá, permitiu que nós vivêssemos isso que eu chamo de um momento, ou seja, a descoberta de novas moléculas que têm digamos, que tem por objetivo, né, se assim pudesse dizer, responder aos 2 quesitos fundamentais para comporem de maneira bastante consistente esquemas para a tuberculose. Primeiro, serem bactericidas, ou seja, serem capazes de trabalhar na população de multiplicação muito rápida do patógeno, e segundo, serem esterilizantes, ou seja, serem capazes de operar na multiplicação intermitente do mesmo patógeno. Isso é muito importante nas formas resistentes. Bom, dos primeiros fármacos, né, e eu tive o prazer de ser relatora
Em 2015, portanto, há quase 10 anos atrás, na Organização Mundial da Saúde, já saíram os primeiros resultados naquele momento. E em 2014, né, já vou chegar à pretomanida, já haviam saído os primeiros resultados de EBA, né, dos Early Bactericidal Assays, ou seja, os estudos de ação bactericida precoce, tanto da bedaquilina quanto, inclusive, da pretomanida. A pretomanida, o primeiro trabalho, foi publicado na revista Lancet em 2014, mostrando que ela, quando associada em esquemas, ela ainda era sob codificação, ela era chamada medicamento PA824, e foi publicado, né? Enfim, a Organização Mundial da Saúde chegou à conclusão de que era comparável aos esquemas chamados de categoria 1, quando associada à moxifloxacina, ela foi superior em termos de negativação em cultura à associação da bedaquilina com a pirazinamida, por exemplo, e mesmo a bedaquilina com a mesma pretomanida. Então, isso foi uma coisa muito importante. Esse trabalho é um trabalho absolutamente relevante para que nós entendamos a incorporação da pretomanida. Então, ela mostrava uma atividade bactericida melhor para casos sensíveis e para casos resistentes, fazendo negativação no segundo mês de tratamento. E, além disso, a pretomanida revelava uma ação, já em 2014, portanto, há 10 anos atrás, revelava uma ação muito protetora do ponto de vista da cardiotoxicidade. Ela é um derivado nitroimidazólico, como a delamanida, né? E ela não tinha, ela era muito bem tolerado, não causando aquela toxicidade que hoje é verificada em vários medicamentos para tuberculose, como, por exemplo, o aumento do espaço QT no eletrocardiograma. Então, assim, para nós é muito curioso, porque quando nós, medicamentos muito antigos, como, por exemplo, a clofazimina, Fernanda, você se lembra disso? Quando nós publicamos, né, o Brasil tem o maior ensaio retrospectivo publicado sobre a clofazimina, porque nós usamos bastante tempo, e a pergunta que os revisores, quando nós fomos publicar, é se nós tínhamos ou não estudado a cardiotoxicidade da clofazimina, porque ela é um medicamento que tem algum grau de cardiotoxicidade. E nós até rimos ao responder, porque ninguém fazia eletrocardiograma para tratar pacientes com tuberculose até muito recentemente. Então, claro que ninguém estudou cardiotoxicidade da clofazimina, nós apenas demonstramos que ela era um fármaco bom, que poderia ser usado em termos de programa de saúde pública, com uma dose padrão, e que poderia ser usado com segurança, ela respondia à segurança com uma dose padrão de 100 miligramas por dia. Bom, então, a pretomanida é só para colocar para todos vocês que isso permitiu que ensaios clínicos fossem desenvolvidos. Então, os 4 ensaios chamados pivotais, que levaram à adoção do esquema encurtado, isto é, o estudo NIX, o estudo ZENIX, o estudo Practecal e o estudo Simplicity-TB, que não entra nisso pelas razões que eu vou falar a seguir, em que também nós fomos protagonistas dele no Brasil e que está publicado na revista Lancet agora, no setembro do último ano, levou o FDA, nos Estados Unidos, a incorporar, a considerar a pretomanida um medicamento capaz, seguro, eficaz e efetivo no mundo real, permitiu que o FDA o incorporasse para casos de tuberculose multiresistente desde 2019. Então, depois disso, então, em 2019, o FDA incorpora a pretomanida como como um fármaco importante. Então, a pretomanida era, até 2007, né, uma droga chamada órfã, foi designada para tratamento da tuberculose ainda no final dos primeiros anos desse milênio, foi apontada como um fármaco chamado Qualified Infectious Diseases Product, que é uma classificação que é usada pela assistência farmacêutica da OMS desde 2007. Né? O mecanismo de ação dela, ela é um fármaco que tem uma ação rápida, portanto, ela é bactericida, ela trabalha inibindo o ácido micólico, ela trabalha em nível da parede celular, portanto, ela bloqueia a produção da parede celular, ela trabalha em condições, inclusive, para patógenos anaeróbicos, né? Ela em bactérias não replicantes, e age
digamos assim, como uma substância inibidora, inclusive, da liberação de óxido nítrico, o que é uma coisa perfeitamente importante no tratamento da tuberculose. A delamanida e a pretomanida são ambos derivados imidazólicos, é uma classe de fármacos extremamente ativos para um largo espectro de micro-organismos, inclusive protozoários e bactérias anaeróbicas. Isso é importante nós dizermos, porque, dito isso, nós vamos, então, citar, né? Eu disse os ensaios chamados pivotais, o primeiro deles publicados sobre redução de tempo de tratamento é o chamado Stream Trial, que foi publicado desde março de 2019 no New England, mostrando um resultado realmente muito promissor. O segundo estudo é o chamado estudo NICS, que também foi publicado no New England, também em 2021, mostrando um resultado realmente inacreditável, quer dizer, nós nunca na vida tínhamos visto nada que fosse capaz de curar, né, num tratamento de 6 meses de duração, associando pretomanida com bedaquilina mais linezolida, então, portanto, um esquema de 3 fármacos apenas, mostrando uma capacidade de resolubilidade clínica após 6 meses de tratamento de 89% em pacientes XDR e 92% em pacientes ditos MDR. Então, o que fazia a diferença? Era ela como droga isolada? Não, era provavelmente a associação de fármacos. Então, o terceiro estudo, né, foi esse estudo, inclusive o NICS, ele mostrou um resultado extremamente interessante, porque ela mostrou segurança para tratar pacientes com HIV, isso é super importante que você, como sociedade civil, saiba essa informação, né? O estudo NICS mostrou resultados iguais em pacientes HIV negativo e HIV positivo, com 89% de cura em 6 meses de duração, né? O terceiro estudo foi o estudo chamado ZENIX, cuja única diferença, na verdade, foi a utilização de doses muito altas da linezolida, mas que também utilizou a pretomanida e que também mostrou resultados excepcionalmente bons e foi publicado no New England ainda em 2021. Então, assim, portanto, até esse momento mostrava-se que os regimes compostos por bedaquilina, pretomanida e linezolida apresentavam 90% de eficácia contra a tuberculose muito resistente, mas com incidência de efeitos adversos grandes, porque a dose de linezolida, que é uma dose que nós nunca usamos no Brasil, de 1.200 miligramas, era muito alta. Então, o quarto e mais importante estudo foi o Practecal, que levou, então, a decisão, desde 2022, da OMS, de recomendar um regime completamente oral por 24 semanas para formas resistentes de tuberculose. Então, esse foi um estudo muito importante, realmente muito seminal, com apoio da Organização Médicos Sem Fronteiras, mostrando que os resultados, em termos de resultados desfavoráveis, quando comparado, né, na metodologia intenção de tratar, na análise chamada intenção de tratar, quando comparado com o Standard of Care, mostrava uma diferença de 11% para 48%. Então, uma diferença enorme em termos de efeitos adversos menores com o esquema oral, associando bedaquilina, pretomanida, linezolida e moxifloxacina. Então, as conclusões desse estudo Practecal, né, que foi o que levou à recomendação em 2022 da OMS, foi que, em pacientes resistentes à rifampicina, um esquema completamente oral foi não inferior a todos os standard of care que foram comparados, com resultados não favoráveis e com perfil de segurança melhor do que o perfil. E, finalmente, houve o estudo chamado Simplice-TB, do qual nós fomos investigadores principais no Brasil, o nosso serviço, onde trabalhamos o Jorge e eu, e o outro serviço da Fiocruz, que é o serviço da doutora Valéria Rola, aqui no Rio. Ézio participou do CCAP, que acompanhou desde o início esse estudo. Foi um estudo parcialmente randomizado, porque nós randomizamos pacientes sensíveis com a finalidade de detectar se era ou não possível reduzir o tempo de tratamento de 6 para 4 meses, e pacientes portadores de multiresistência, ou seja, comprovadamente resistentes à rifampicina, isoniazida e mais fármacos. Esse regime foi composto de bedaquilina, pretomanida, moxifloxacina e pirazinamida.
Então, atentem vocês que estão nos ouvindo, que esse é o único trabalho que usou pirazinamida associada no regime que tinha pretomanida. E o que aconteceu? O que nós sabíamos, né? O estudo era mais ou menos randomizado, enfim, apesar de uma eficácia extremamente boa, nós tivemos apenas uma suspensão por toxicidade nos pacientes brasileiros que foram incluídos aproximadamente 60 pacientes. Os resultados iniciais desse trabalho foram apresentados no Congresso do CROI ainda em fevereiro de 2023 e, finalmente, o seu estudo completo com os resultados foram publicados na revista Lancet agora em setembro de 24. Qual foi o resultado desse estudo? Por que ele não faz parte dos 4 pivotais que eu citei? Porque ele é um pouco diferente, foi o único que usou pirazinamida. E o que aconteceu? 10% dos pacientes que receberam esse regime tiveram que interromper o tratamento devido a efeitos adversos secundários ao tratamento. Então, a conclusão do estudo, que nós todos chegamos, é que, apesar de ainda incerta, eu não considero incerta, mas a conclusão do estudo publicado é essa, eu considero certíssima. A possibilidade de interação entre a pirazinamida e a pretomanida foi considerada como causa, digamos, desses efeitos, visto que a pirazinamida foi o único fármaco que não fez parte dos regimes Nix, Xenix ou Practecal, nos quais a pretomanida não foi associada a nenhuma reação adversa hepática grave. Então, eu diria, Fernanda, que, em última análise, a pretomanida, bem como, enfim, o delamanid, mas a pretomanida até mais do que o delamanid, é um fármaco que se incorpora nos regimes completamente orais e se incorpora a esse novo fármaco que eu ouso chamar da nova rifampicina, que é a bedaquilina, que é um fármaco que pertence a uma outra classe farmacológica, não tem nada a ver, não é um derivado, é uma classe completamente nova, que atua de uma maneira completamente nova. Né? A bedaquilina, na verdade, é uma diarilquinolina, é uma coisa que nós nunca tínhamos visto, trabalhando com tuberculose. Ela trabalha, ela não tem nada a ver com a parede celular, ela inibe especificamente uma enzima chamada adenosina 5-trifosfato sintase da micobactéria, que é a enzima geradora de energia do patógeno. A inibição dessa enzima leva a efeitos altamente bactericidas, replicantes e não replicantes. Ou seja, a associação bedaquilina com a pretomanida, eu não tenho a menor dúvida de que representam talvez muito próximos daquela dupla que nós sabemos ser a mais bactericida quando sensível até o momento, que é a rifampicina com isoniazida. Então, o tratamento completamente oral, por 6 meses, ele tem como finalidade, em primeiro lugar, mostrar uma eficácia semelhante aos regimes que nós usamos atualmente, os regimes com essa duração longa, de 6 meses. Né? Todo mundo me pergunta por que é tão importante reduzir o tempo de tratamento. A resposta é fácil. Né? Nós estamos otimizando o uso de fármacos, nós estamos garantindo a efetividade, falando em mundo real, porque todos esses regimes foram testados em trabalhos, em trials de nível 3, então, de fase 3, portanto, com grandes amostras de pacientes. Foram regimes todos que foram comprovadamente superiores, né, em regimes de não inferioridade. Nós estamos humanizando o tratamento, nós aumentamos a adesão das pessoas, nós sabemos o quão difícil é. Né? Não usar injetáveis é algo que certamente melhora enormemente a adesão ao tratamento. Né? Nós não temos, inclusive, falando uma situação semelhante aos Estados Unidos, que não tem os problemas que nós temos com o uso de aminoglicosídeo, porque eles usam a micacina lipossomal e nós não temos a micacina lipossomal no Brasil. O tempo mais curto de tratamento resulta, em última análise, em muito menos sofrimento humano, resulta em menor toxicidade e resulta em menos efeitos adversos. Então, essas são as considerações, Fernanda, que eu considero as mais importantes. Nunca nós tivemos uma situação de tamanho conforto para defender uma associação de medicamentos. E queria concluir
essa minha intervenção inicial dizendo: eu tenho uma grande preocupação tenho, primeiro, muito orgulho de ter sido testemunha ocular e viva da história da adoção da curta duração para formas sensíveis no Brasil. Eu estava no meu primeiro ano de residência quando isso aconteceu, e ser igualmente testemunha e protagonista do início do tratamento completamente oral para formas resistentes. Mas tem uma preocupação: nós temos que tratar esses medicamentos realmente com todo rigor, só apenas em referências onde há pessoas de muita qualificação para manejar com esses medicamentos. Ou nós vamos ter a mesma tragédia que já estamos verificando em países como a Índia, onde já estamos encontrando uma taxa de resistência extremamente preocupante com um fármaco que é revolucionário, que foi a bedaquilina para a tuberculose. Então, quero chamar a atenção e colocar em discussão quem deve ter acesso a esses fármacos e quem deve liberar esses fármacos para os nossos pacientes. Muito obrigada e estou à disposição para as perguntas. Obrigada, doutora Margarete, pela brilhante fala. A exposição foi ótimo, contando todo esse histórico, que não é fácil, né? Quem trabalha com tuberculose sabe que a TB resistente tem sua complexidade, seja nos tratamentos, seja para a população, né? Obrigada. Para quem está nos acompanhando aí virtualmente, hoje já estamos mais de 200 pessoas online assistindo a gente. Pode colocar seus questionamentos aí no YouTube que a gente está acompanhando. Ao final das falas, a gente vai abrir aqui para responder aos questionamentos de vocês. Gostaria, então, de chamar agora para a próxima apresentação o Dr. Jorge Rocha, que vai nos trazer a fala sobre o tratamento, né, o BEPAL, BEPAL-M aqui no Brasil, o manejo clínico. Obrigada. A fala é sua, Jorge. Obrigado, Fernanda, pelo convite e pela honra de estar aqui neste evento com pessoas tão queridas e ilustres. Esse evento que é realmente um evento histórico no controle da tuberculose resistente no nosso país. Então, essa nossa apresentação ela não se propõe a trazer detalhes, a aprofundar as questões de manejo e nem os procedimentos, né? A gente vai trazer em linhas gerais como é que esses esquemas estão sendo pensados para uso. Esses aprofundamentos vão ter momentos específicos para a gente poder compartilhar e conversar sobre esse manejo. E queria também cumprimentar a todos os colegas aqui presentes e a todos que irão assistir esse webinar posteriormente. Eu não sei se está dando para ver, tá? Estamos vendo sim. Pode ir, Jorge. Então, esse é o sumário da nossa apresentação. Vamos trazer esse novo contexto, a composição dos esquemas BEPAL-M e BEPAL, indicações e contraindicações, situações especiais, reações adversas e monitoramento. Desde outubro de 2021, até o presente momento, a gente segue esse fluxograma bem sintético do diagnóstico e do tratamento da tuberculose com resistência à rifampicina e multiresistente. Então, na atenção primária, os casos são detectados pelo teste rápido molecular, que identifica, então, a resistência à rifampicina. Esses casos são referenciados para as unidades de referência terciária para a tuberculose, os centros de referência. Então, o tratamento para TB resistente à rifampicina ou MDR é começado. O tratamento longo, né, com 18 meses de duração, utilizando bedaquilina, linezolida, levofloxacino e terizidona. Na primeira fase e na segunda fase, levofloxacino, linezolida e terizidona. E, obviamente, depois do resultado da cultura e do teste de sensibilidade, esse esquema poderá ser, então, revisado.
Bom, a partir de janeiro de 2025, então a gente vai começar essa nova lógica. O fluxo permanece o mesmo, né, da atenção primária para referência terciária, com teste rápido molecular, com resistência à rifampicina. Esse paciente, então, chega na referência terciária e nós vamos iniciar o esquema BPAU-M, né? 6 meses de bedaquilina, pretomanida, linezolida e moxifloxacina. Então, essa é a perspectiva da gente começar a utilizar a partir do ano que vem. Como a Fernanda falou, a pretomanida já está no país, já vai começar a ser distribuída e toda essa preparação vai ser feita para que, então, a gente possa começar a utilizar esse novo esquema. Em relação a boas práticas, né, o mundo ideal seria esse paciente chegar na referência terciária e nós, então, solicitarmos uma nova amostra de escarro para que ela seja testada para os medicamentos de segunda linha, testes moleculares rápidos, como o teste rápido molecular de segunda linha ou o LPA de primeira e segunda linhas, utilizado com material clínico, com escarro. Então, em torno de 5 a 7 dias, nós já teríamos esse resultado, já saberíamos o perfil principal, né, de resistência desse paciente, para então indicarmos e utilizarmos o esquema mais adequado de acordo com esses resultados. E depois de 2 meses, com os testes fenotípicos e até mesmo genotípicos prontos para as outras drogas, esse esquema poderia ser revisto. Bom, esse é algo que a gente precisa perseguir, mostra essa interação entre o serviço assistencial e o laboratório, que é muito importante a gente chegar nessa integração e a gente ter essa resposta mais rápida. Mas, enquanto isso não for realidade para todos nós, né, para a grande maioria, a gente vai utilizar, então, o esquema BPAU. Então, o B, bedaquilina, PA, pretomanida, L, linezolida, M, moxifloxacino, e a gente vê aqui as indicações principais. Para utilizar o esquema BPAU-M, os casos de rifampicina resistente, pelo teste rápido molecular, ou os casos MDR, com resistência à rifampicina isoniazida. Se o caso for pré-XDR, ou seja, ter resistência, pelo menos, à rifampicina e à fluoroquinolona, então o esquema que vai ser utilizado é o esquema BPAU. O BPAU também tem 6 meses de duração, mas pode se estender para 9 meses, caso a baciloscopia continue positiva após o 4º mês de tratamento. Algumas observações preliminares. Após o resultado do teste de sensibilidade, se houver resistência à fluoroquinolona, retira-se o moxifloxacino do esquema. Então, a gente vai passar do esquema BPAU-M para o esquema BPAU. No esquema BPAU, o tempo de duração é de 6 meses, como nós falamos, né, podendo ser prolongado para 9, se a baciloscopia, ao final do 4º mês, ainda for positiva. É tolerável uma interrupção do tratamento por até 30 dias consecutivos, que devem ser adicionados ao final desse tempo previsto. Então, por alguma necessidade, até mesmo de manejo de reação adversa, ou até mesmo interrupção mesmo por parte do paciente, a gente pode recuperar, pode resgatar essa retomada do tratamento. Em até 30 dias, a gente pode dar seguimento ao mesmo. Essa é a tabelinha que mostra a posologia desses esquemas. Então, a bedaquilina, ela vai continuar sendo usada da mesma forma que a gente a utiliza hoje, né? 400 miligramas por dia, ou seja, 4 comprimidos por 14 dias, seguido de 200 miligramas, 2 comprimidos, 3 vezes por semana, até terminarem todos os comprimidos do frasco, que são 188, dá quase 6 meses de tratamento. Mas a OMS também, ela
coloca uma outra possibilidade do uso da bedaquilina, ela sendo usada 200 miligramas por dia por 8 semanas, seguidos de 100 miligramas por dia até o final do tratamento. Dessa forma, dessa segunda alternativa, a bedaquilina seria usada diariamente como os outros medicamentos. A pretomanida, 200 miligramas o comprimido, é usado um comprimido por dia. Linezolida, 600 miligramas, também um comprimido por dia. E moxifloxacino, 400 miligramas, um comprimido por dia. E, preferencialmente, administrar todo o esquema após o café da manhã, porque junto com o alimento há uma melhor absorção desses medicamentos. Agora, algumas observações. Não são permitidas modificações nas doses da bedaquilina, pretomanida e moxifloxacino. Então, são doses padrão para todas as faixas de peso, e não há evidência de eficácia do esquema com o uso de outra fluoroquinolona. Então, não é recomendável a gente substituir a moxifloxacino pelo levofloxacino, por exemplo. A dosagem da linezolida ela poderá ser reduzida para 300 miligramas por dia, dependendo da severidade e da especificidade da reação adversa. Então, a linezolida é, desses 4 fármacos, o fármaco que pode dar mais reação adversa. Mais reação adversa em termos de frequência e em termos de gravidade. Então, em caso de neurite óptica, interromper definitivamente o seu uso. Neuropatia periférica, graus 1 e 2, a gente pode reduzir a dose para 300 miligramas por dia. Neuropatia periférica, graus 3 e 4, devemos interromper definitivamente o seu uso. No caso de mielossupressão, possivelmente será revertida após uma interrupção do tratamento, né? Por 2 semanas, ou do uso da linezolida por 2 semanas, e depois ela pode ser retornada ao esquema com a dose reduzida para 300 miligramas. E essa redução da dosagem da linezolida deve ser evitada nas primeiras 9 semanas do tratamento. Indicações, então, do esquema BPAL-M e BPAL. Formas pulmonar e extrapulmonar, exceto meningoencefálica, osteoarticular ou disseminada. Provavelmente pelo tempo de uso do esquema, né, que a gente costuma usar esquemas longos para tratar essas formas, então o esquema BPAL, ele até o momento não está sendo indicado. Pessoas acima de 14 anos, independentemente do diagnóstico de HIV. Sensibilidade comprovada ou presumida aos componentes do esquema. Pessoas com histórico de uso dos fármacos, componentes do esquema, por mais de 4 semanas, desde que o teste de sensibilidade mostre sensibilidade a todos esses fármacos. Então, é possível utilizar em pacientes que já utilizaram esses fármacos por mais de 4 semanas, só que a gente precisa da comprovação da sensibilidade às mesmas. Contraindicações relativas, em que a gente vai pesar o risco, o benefício versus o risco. Em relação a interações medicamentosas, a bedaquilina, ela tem interação a nível enzimático hepático, ela pode tanto estimular o citocromo P3A4 e aí comprometer, né, o seu uso com efavirenz, rifamicinas e anticonvulsivantes. E ela pode também inibir, né, esse citocromo e interferir junto com o ritonavir, fluconazol, itraconazol, claritromicina ou eritromicina. A linezolida, temos que ficar atentos ao nível de serotonina que pode aumentar, principalmente em associação com fluoxetina, amitriptilina, inibidor de monaminoxidase, bupropiona e meperidina. Em relação às comorbidades, as contraindicações relativas, né, bedaquilina e moxifloxacina, a paciente com história de cardiopatia, arritmia cardíaca e QT maior que 450 milissegundos, a gente precisa ficar bastante atento e fazer um monitoramento bem de perto. A linezolida ela pode causar pancitopenia, então atentos a pacientes com anemia
e também aqueles que vão evoluir com trombocitopenia. Bedaquilina e pretomanida podem causar alteração hepática, então a gente tolera o uso, né, com TGO e TGP até 3 vezes o limite superior normal e bilirrubinas até 2 vezes. Pretomanida, ela pode interferir, sim, com elevação da creatinina. A gente tem que ficar atento a pacientes com nefropatia, diabéticos, que podem já ter um certo grau de comprometimento renal, com creatinina até 3 vezes o limite normal. A linezolida, ela também pode causar neuropatia periférica severa, e a gente precisa também verificar essa indicação em pacientes que já tenham algum grau de neuropatia. Contraindicações: teste de sensibilidade com evidência de resistência a qualquer componente do esquema, exceto a fluoroquinolona, porque se tiver resistência à fluoroquinolona, iremos usar então o esquema BPAL. Histórico de uso de qualquer componente do esquema por mais de 30 dias. Incluir a delamanida por possibilidade de resistência cruzada com a pretomanida. E gestantes e lactantes, porque não se tem segurança clínica ainda para uso, principalmente da pretomanida, nesse grupo de pacientes. Em relação às boas práticas no manejo clínico, e a gente reforça que, na realidade, essas boas práticas elas já estão postas, a gente precisa implementá-las, qualificá-las nos nossos serviços de referência. Então, fazer uma avaliação individuada e acolhedora a esse paciente, considerando as várias dimensões do cuidado desse paciente, que esse paciente requer, né? Não somente o avaliar do ponto de vista da doença e do esquema que vai ser feito, não. A gente precisa avaliar de forma mais ampla, porque vários outros fatores podem interferir, inclusive, na adesão do paciente ao tratamento. E essa avaliação precisa ser feita por uma equipe multidisciplinar, que vai aí somar o seu olhar, né, para esse paciente, para se construir um projeto terapêutico singular. Isso, com certeza, vai fazer total diferença para que ele possa ter adesão, confiança na equipe e ter, assim, as suas dificuldades equacionadas, ajudadas pela equipe, porque a gente conhece muitos pacientes têm tantos problemas, têm tantas dificuldades, que até a própria tuberculose ganha até uma dimensão menor frente aos desafios que muitos pacientes apresentam. Integração entre os níveis de cuidado, sinergia entre a atenção primária, secundária, terciária, com essas equipes se falando permanentemente, trocando, com esse fluxo aberto de comunicação, informação e formação, né, dessa rede de atenção. E, por último, não menos importante, o tratamento diretamente observado, que a gente precisa fortalecer, a gente precisa realmente pegar esses pacientes, cercá-lo do máximo cuidado possível, para que ele possa se beneficiar dessa oportunidade de se tratar para tuberculose multiresistente ou até com resistência extensiva, com tratamento totalmente oral por 6 meses. Então, bastante aqui a gente reforça nessa questão do TDO durante todo o tratamento. Em relação às situações especiais, crianças, né, de 0 a 13 anos, sem estudos clínicos para pretomanida, para elas a indicação então de esquemas longos. A bedaquilina ela pode ser usada em qualquer idade. Pessoas vivendo com HIV/AIDS, precisamos ter aquela compatibilização com o tratamento antirretroviral, por conta das diversas interações que a bedaquilina apresenta em relação
aos antirretrovirais. Gestantes e lactantes, sem estudos clínicos para pretomanida, opção por esquemas longos e individualizados e avaliar o benefício versus o risco para o uso da bedaquilina. Tuberculose resistente meningoencefálica e osteoarticular, nós já falamos, né, anteriormente, e não se tem dados ainda conclusivos sobre a penetração da pretomanida no sistema nervoso central. Em relação ao monitoramento, esse monitoramento precisa ser realmente feito de forma muito cuidadosa, com todos esses exames sendo incorporados, se já não estão, na rotina das referências para a tuberculose. A gente traz aqui, então, essa tabelinha com anamnese inicial, seguida de sinais e sintomas e exame físico, ou seja, avaliação clínica durante todo o tempo de tratamento, mensalmente, e ao final desse tratamento, e ainda por um período de 1 ano após o término do tratamento. É recomendado a gente acompanhar esses pacientes por pelo menos 1 ano. Avaliação do peso inicial, mensal, final e durante a fase de monitoramento pós-tratamento. Verificação das reações adversas é fundamental para a gente acompanhar, para a gente verificar se a gente vai precisar fazer alguma intervenção, alguma substituição, aliás, interrupção temporária, redução de dose, ou até mesmo substituição do tratamento. Avaliar a neuropatia periférica e a acuidade visual e colorimétrica durante todos os meses de tratamento e ao final do mesmo. Avaliação bacteriológica, inicial, mensal, final e durante a fase de monitoramento, com baciloscopia e cultura mensalmente e ao final do tratamento, e o teste de sensibilidade inicial, e quando houver suspeita de falência clínica ou bacteriológica durante o tratamento e após também a interrupção do uso do mesmo. Exames laboratoriais: hemograma completo, inicial, mensal e final, assim como dosagem de eletrólitos, TGO, TGP, bilirrubinas, amilase e lipase, ureia e creatinina inicial e a critério médico, caso haja necessidade durante o tratamento, assim como dosagem de glicose, hemoglobina glicada, teste de gravidez, teste do HIV e sorologia para hepatites virais, inicialmente. Outros exames: eletrocardiograma inicial, mensal e final, radiografia de tórax inicial e ao final do tratamento, e que a gente colocou aqui para destacar as rotinas do CIT-TB, que precisam ser realmente colocadas. Não só notificação do caso, validação do mesmo, mas a atualização mês a mês da parte clínica, da parte bacteriológica e de outros exames também, que a gente pode acrescentar os resultados principais naquele campo de observações. Atualizar todas as mudanças que forem feitas no esquema de tratamento. Então, isso precisa ser passado para o CIT-TB, para que a gestão de medicamentos se faça de forma bem cuidadosa e racional, e também no final do tratamento, para a gente encerrar o caso oportunamente, para facilitar depois a avaliação de como foi esse tratamento. Em relação à neuropatia periférica, né, existe o protocolo de avaliação rápida e conduta, em que a gente vai avaliar os sintomas subjetivos em escala de intensidade e avaliação neurosensorial usando a escala de gravidade. E em relação à acuidade visual, discriminação de cores, a gente precisa também incorporar ao nosso serviço, utilizando o quadro de Snellen e também o teste de visão cromática, que todas essas testagens, tanto para a neuropatia periférica quanto para a acuidade visual, devem ser motivo de
de depois um aprofundamento nas capacitações, nos treinamentos, para que as equipes possam fazê-las na própria referência. Rapidamente, para terminar, reações adversas à bedaquilina, que a gente já conhece um pouquinho mais, intolerância digestiva, artralgia, cefaleia, e menos frequentes, né, como o prolongamento do intervalo QT, bradiarritmia, hipotireoidismo, insuficiência cardíaca descompensada, alterações de eletrólitos, aumento de aminotransferases, pancreatite e hiperuricemia. Em relação à linezolida, os principais: diarreia, cefaleia, náuseas, mielossupressão, neurotoxicidade periférica e óptica, pancreatite e acidose lática. Em relação ao moxifloxacino, alterações digestivas, neurológicas, que também são raras, alterações articulares muito mais raras em relação à levofloxacino, prolongamento de QT é também possível, atenção aos pacientes com mais idade. E, por fim, a pretomanida, alterações como cefaleia, náuseas, vômitos, flatulência, diarreia, alterações cutâneas, aumento de creatinina que é transitório. Então, a pretomanida, como vocês podem ver, é muito melhor tolerada do que em relação aos demais. Então, interrupção permanente do uso de fármacos. Bedaquiline ou pretomanida, em qualquer fase do tratamento, a gente vai ter que reiniciar um esquema individualizado. A linezolida, dentro das 9 primeiras semanas, reiniciar o esquema individualizado. Se a linezolida for interrompida precocemente, né? E se for suspensa nas últimas 8 semanas, o esquema pode seguir o mesmo, né? Sem a linezolida, mantendo os outros fármacos do esquema Bepal ou Bepal-M. Moxifloxacino, manter o esquema, então, Bepal. Em relação também a mudanças de esquema, pode acontecer por intolerância e toxicidade, por mudança de padrão de resistência e por falência clínica e bacteriológica, que vai indicar um novo teste de sensibilidade ou se a paciente tiver em situação de gestação durante o tratamento, que vai precisar ser interrompido. E se for interrompido, e se formos usar um novo esquema individualizado, vamos ter que renotificar o caso no CIT-TB e, se precisarem, podem dispor de todos nós, médicos validadores, se necessário. Então, trazendo aqui para vocês o referencial teórico, né, dessa apresentação, é esse guia da OMS de 2022. Só para trazer aqui para mostrar o nosso grupo, que foi até as Filipinas em agosto de 2024, para a gente conhecer e a experiência que eles tiveram na implantação do Bepal, Bepal-M, e recebermos uma capacitação para que a gente pudesse, juntos, fortalecer essa implantação desses novos esquemas aqui no Brasil. Então, a gente manda um abraço para todos os nossos colegas. E, finalmente, o nosso último slide é para a gente exaltar o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, todos os esforços que o Ministério da Saúde, que a Coordenação Geral de Tuberculose faz diariamente para trazer os melhores esquemas, os melhores diagnósticos para todos os cidadãos brasileiros, indistintamente. E viva a ciência, que foi responsável por essa nova conquista de novos medicamentos, de novos estudos clínicos que validaram esses esquemas e que permitiram ao OMS indicá-los para uso programático. Então é isso, meus colegas. Vamos seguir nessa implantação juntos e estamos à disposição para perguntas e depois, durante essa implantação, com certeza. Muito obrigado. Obrigada, Jorge, pela brilhante apresentação. Então, a gente viu já o cenário
reduzir. A gente sabe que foi resumido, porque a gente também tem um tempo limitado aqui, mas foi bem objetivo, tocando nos principais aspectos desse novo esquema de tratamento. Então, mostrando a mudança de perspectiva que realmente podemos ter para as pessoas que vão se tratar com esse novo esquema. Mas ainda tem muitos desafios, não é o esquema assim tão simples, precisa de um acompanhamento adequado, precisa monitorar os efeitos adversos e a gente precisa dar apoios para ter boa adesão e a gente não perder esse esquema, né? Mas parabéns, Jorge, obrigada. Queria lembrar as pessoas que estão virtual aí nos acompanhando que a lista de presença é automática do sistema, né? Você se inscreve no sistema do webinar aí, quando terminar a sessão, você já pega o certificado, vai ficar gravado. Quem tem acesso ao sistema já vai estar no link. A gente vai tentar fazer um backup aqui para distribuir, pelo menos para as referências e onde a gente tem mais contato, né? Então, não tem lista de presença. E podem fazer as perguntas. Eu vi que já tem algumas perguntas no chat do YouTube. Façam as perguntas que, ao final das apresentações, a gente vai abrir aqui para os palestrantes falarem. Então, queria passar para a nossa próxima palestrante, que vai ser a Patrícia, que vai falar em relação ao cuidado farmacêutico e esse novo esquema de tratamento. Obrigada, Patrícia. A Boa voz tarde a todos. Eu queria agradecer aqui o espaço, a oportunidade que a gente está tendo de apresentar esse novo medicamento, né, a tantas pessoas. Queria cumprimentar aqui, né, os nossos companheiros, doutora Margarete, doutor Jorge, doutor Ézio, e a todos aqui, doutora Fernanda também, principalmente, a dar esse espaço aqui para a gente, como assistência farmacêutica, em reforçar, né, a importância do esquema, do uso do medicamento e tirar algumas dúvidas de vocês também. Bom, eu vou apresentar aqui, compartilhar minha apresentação, mas eu já adianto que boa parte do que eu vou falar já foi falado pela doutora Margarete, doutor Jorge, foi muito bem colocado, inclusive. Tá? Então, o que já foi falado, eu vou passar bem rapidamente. Deixa eu compartilhar aqui. Conseguem ver minha apresentação? Sim? Bom. Vou iniciar falando sobre a incorporação do medicamento, que aconteceu em setembro do ano passado, por meio da portaria SECTIX número 49, que tornou pública a decisão de incorporar o medicamento no âmbito do SUS. E foi através do relatório de recomendação, número 849 também, que consiste, né, na introdução e todo o estudo sobre a incorporação do medicamento para o tratamento da tuberculose resistente. O medicamento vai ser publicado agora na Rename, que vai sair ainda em 2024, tá? A Rename eu coloquei aí a 22, porque é a que está vigente, ainda não está nela, mas na 2024 ela vai ser incorporada. Bom, é importante citar que o medicamento Pretomanida, a gente teve um pouco assim de dificuldade em trazer do Brasil por conta da grande demanda que teve no mundo inteiro, né? É um medicamento novo, que não possui registro no Brasil. Então, a gente conseguiu trazer esse medicamento por apoio da OPAS, né, intermédio da OPAS, que é o organismo internacional que a gente faz aquisição aqui no Ministério da Saúde, e é um medicamento também que faz parte do elenco do Global Drug Facility. Né, ele é fabricado pela Mylan Laboratórios, que fica na Índia, mas o Global Drug Facility ele é responsável por facilitar, né, a importação desse medicamento para o país. Com isso, é necessária a excepcionalidade de importação prévia concedida pela Anvisa, isso aí é o Ministério da Saúde que faz, em parceria com a agência, e o medicamento será distribuído e ficará disponível no centro de referência mediante notificação do paciente no CIT-TB. Inclusive, a gente já fez agora a primeira distribuição para alguns centros de referência, o medicamento já está com o nosso operador logístico, então, dentro de alguns dias, algumas referências já vão começar a receber aí o medicamento, e em janeiro a gente já tem disponibilidade para todas as referências do Brasil. Bom, eu vou me atentar aqui a falar um pouco das características do medicamento. Ele é um antibiótico do grupo dos nitroimidazóis. Ele é utilizado com bedaquilina, linezolida ou moxifloxacina, dependendo do caso, para tratar tuberculose resistente, que eu não vou me atentar aqui porque já foi muito bem colocado pelos palestrantes anteriores. Bom, ele é um comprimido oval, branco, ele tem a gravação M de um lado, que é referente ao laboratório fabricante, que é a Mylan,
e do outro P200, que é uma abreviação mesmo do medicamento, pretomanido 200 miligramas. O tamanho dele não é um comprimido muito grande, ele tem 18 milímetros, e a prestação que a gente compra aqui no Brasil é um frasco plástico branco e contém 26 comprimidos cada frasco, e o nome comercial dele é o Dovprela. Bom, a indicação de uso pela Organização Mundial da Saúde é o tratamento em adultos e adolescentes a partir de 14 anos. Então, ele é contraindicado em menores de 14 anos. Bom, quanto ao medicamento Pretomanida, não estou falando então do esquema, só o medicamento, as contraindicações dele são alergia à Pretomanida ou qualquer antibiótico do mesmo grupo, que são os nitroimidazóis, e outros componentes desse medicamento que eu achei interessante trazer, como, por exemplo, a lactose monoidratada, celulose microcristalina, glicolato de amido, estearato de magnésio, sílica coloidal, sulfalarite de sódio e povidona. Desses, acredito que, pelo que a gente vê assim, nos estudos, somente a lactose poderia dar uma certa intolerância em pacientes que têm muita intolerância à lactose, mas mesmo assim é um quantitativo pequeno. O quantitativo de sódio também é mínimo, é menos do que 1 milimol, então não seria um quantitativo assim importante no sentido de dizer que pacientes que tenham alguma necessidade de não utilizar sódio, né, poderia dar alguma reação, porque é bem pouco mesmo o quantitativo que ele tem de sódio. Bom, e dos demais medicamentos que estão no tratamento, é importante observar as contraindicações também. Advertências, o Dr. Jorge acabou de falar, eu não vou ficar repetindo, mas o que eu queria focar aqui seria a advertência, principalmente no uso de gravidez e amamentação, né, reforçando isso, porque a gente tem evidências muito limitadas no uso desse medicamento nessa população. E também, voltando um pouco à fala da doutora Margarete, a gente não recomenda utilizar esse medicamento em outros esquemas terapêuticos que não sejam com os medicamentos do esquema BEPAL, BEPAL-M, bedaquilina, linezolida e moxifloxacino, devido à limitação, né, nos estudos, apesar de que teve aí o estudo com a pirazinamida, como foi apresentado, mas no momento a gente não indica utilizar. Bom, a dose também aqui a gente já foi falada, né, doutor Jorge já colocou muito bem a dose utilizada, e a gente também, eu quero só fazer um parênteses, que a gente vai encaminhar para a rede uma nota informativa contendo direitinho a dose, como que vai ser feita, essa nota vai ser assinada em conjunto pelo DAF e pelo DAT, né, que são as duas coordenações aí que tratam do cuidado com esse medicamento e esquemas terapêuticos. E só quero reforçar aqui com relação à dose, a duração do tratamento, né, do BEPAL, para observar somente essa questão que ele pode ser prolongado até 9 meses, somente o esquema BEPAL, o esquema com moxifloxacina, ele deve ser interrompido por, no máximo, 6 meses. E doses esquecidas, a gente acaba recebendo alguns questionamentos desses aqui no Departamento de Assistência Farmacêutica, então a gente recomenda não dobrar as doses, né? Então os profissionais de saúde que estão aí nos assistindo, reforçar isso com os pacientes, esquecer uma dose, não dobra a dose, tá? Isso aí pode ter aí consequências bem graves para a saúde do paciente. E é recomendado também tomar o medicamento com um copo cheio de água, para melhorar a absorção e tudo mais, a distribuição, e junto com alimentos, né, de preferência no café da manhã, como também já foi falado aqui. Então, eu queria só reforçar esses pontos, são pontos de atenção, principalmente da equipe de assistência farmacêutica, que está lá na ponta, a equipe de enfermagem, que está junto com o paciente, né, e toda essa equipe multidisciplinar que faz parte aí, que apoia, né, a implementação do medicamento e do tratamento dos pacientes com a tuberculose. Bom, algumas interações, eu deixei aqui somente, assim, destacado mesmo a questão do efavirenz, que ele reduz a exposição à pretomanida, então a gente tem que ter um cuidado especial com os pacientes com infectados TB-HIV, que estão fazendo uso desse esquema. Tem que ser vista a compatibilidade com os esquemas antirretrovirais, para que não haja interação, não haja risco ao paciente. Então, o prescritor vai saber muito bem avaliar essa questão. Bom, o que deve ser evitado, assim, são medicamentos, além do efavirenz, né, aqueles que aumentam consideravelmente o intervalo QT, pelos motivos que o Dr. Jorge já bem colocou aqui. Os indutores e inibidores fortes da citocromo P3A4 e os inibidores da MAO também, da monoamina oxidase, e aqueles indutores de mielossupressão,
né, devido ao risco aí aumentado que a gente tem também nesses pacientes. E as reações adversas mais frequentes durante o tratamento, que a gente pode ver, são reações leves, que incluem náuseas, vômitos, aumento das transaminases, né, que o Dr. Jorge também já colocou aqui até os níveis, né, 3 vezes e 2 vezes, e neuropatia periférica e anemia. No entanto, eu quero deixar destacado que no Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, hoje, nesse manual tem destacados todas as outras interações e reações adversas também dos demais medicamentos que fazem parte do esquema. E eu também quero puxar aqui já no próximo parágrafo a questão da farmacovigilância. Como é um medicamento novo no Brasil, a gente está fazendo um monitoramento adicional nele e constante. E isso vai permitir que a gente identifique de forma rápida e segura novas informações sobre esse medicamento. Então, os profissionais de saúde que estão acompanhando os pacientes e que percebam qualquer alteração nas reações adversas, ou se for uma reação adversa já colocada aqui, porém importante, né, com uma frequência maior do que o esperado, a gente solicita que o profissional faça a notificação no Vigimed, que é o sistema de vigilância da Anvisa. Como o medicamento não tem registro no Brasil, as notificações elas vão ser avaliadas estatisticamente e, dependendo do grau, a vigilância sanitária encaminha aqui para o Ministério da Saúde para que a gente faça a farmacovigilância desse medicamento, né? Porque ele não tem registro no Brasil, então é de nossa responsabilidade. E, além disso, a gente pede também que os profissionais de saúde que observem as reações adversas que estão mais importantes no paciente, eles encaminhem para nós também, tanto para a equipe do programa de saúde, lá com a Fernanda, quanto aqui para o departamento de assistência farmacêutica, que em conjunto a gente também vai estar observando isso e a gente vai passar para os profissionais, né, e a gente vai estar estudando internamente a importância aí dessas reações que estão sendo observadas. Bom, eu queria citar aqui também um pouco acerca do cuidado farmacêutico, a importância do farmacêutico na colaboração do tratamento do paciente com tuberculose resistente. Já é sabido, tem vários estudos que comprovam que o trabalho do farmacêutico ativamente sobre o paciente que está em tratamento da tuberculose, ela aumenta a adesão dos pacientes aos regimes terapêuticos. Por quê? Por vários motivos, o paciente se sente mais confortável, tem uma humanização, né, maior no tratamento da tuberculose do paciente. É um tratamento difícil, longo, então quanto mais profissionais estiverem engajados, envolvidos nessa questão do cuidado do paciente, melhor vai ser a adesão dele e, assim, maiores as chances de cura. Também já é observado muito que a gente tem diminuição dos custos do sistema de saúde por conta do monitoramento justamente das reações adversas e das interações medicamentosas. Então, é papel do farmacêutico, sim, observar isso, notificar e estar sempre em contato constante com o paciente. Bom, isso gera, né, consequentemente, uma melhoria na qualidade de vida e, como eu falei, são impactos positivos nos indicadores epidemiológicos. A questão do manejo dos eventos adversos também, o farmacêutico tem bastante autonomia para isso. Como eu falei aqui um caso, é importante orientar o paciente que no momento que ele for administrar o medicamento, seja com um copo cheio de água, junto com a refeição, de preferência o café da manhã. Isso é um manejo de evento adverso. Isso é um manejo que o próprio farmacêutico, no momento da dispensação, pode estar indicando para o paciente. Muitas vezes essa orientação não é feita. Isso aí o paciente gera, né, desconforto abdominal, enfim, várias questões que poderiam ser ajustadas apenas com o manejo correto da utilização do medicamento. Bom, a questão do combate ao estigma e discriminação da doença. O farmacêutico também pode estar muito ativo na questão da participação das discussões e ações da equipe de saúde da família e na saúde coletiva também. Também é importante manter ações continuadas de educação e saúde na comunidade e principalmente promover o uso racional de medicamentos. Como a gente fala no tratamento da tuberculose, são antimicrobianos, né? E hoje a gente tem aqui o Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle de Resistência aos Antimicrobianos, que é um plano dirigido pelo Ministério da Saúde, em que a gente controla as ações de uso indiscriminado dessa classe de medicamentos. Então, quando o farmacêutico está participando ativamente do tratamento da tuberculose, que basicamente é com antimicrobianos, ele favorece isso, favorece o uso indiscriminado do medicamento, melhorando, portanto, né,
na adesão do paciente ao tratamento e à melhoria dele. Bom, ficou curta a minha apresentação, mas eu queria dizer que a gente está aqui disponível também no Departamento de Assistência Farmacêutica por meio da CEGAFME, que é o componente estratégico. Bom, aqui eu deixei os nossos e-mails, nosso contato telefônico, o nosso coordenador, Luiz Costa, ele está nos assistindo através do link, ele não conseguiu participar ativamente, mas deixei aqui o contato dele também, e a gente está à disposição para quaisquer dúvidas, né, e se vocês quiserem perguntar. Bom, é isso. Obrigada. Obrigada, Patrícia, pela brilhante apresentação. Foi ótimo ter os aspectos mais específicos dos medicamentos e muito bom que você tocou na farmacovigilância, né, que é um dos nossos desafios aqui pelo Ministério da Saúde e Anvisa. Talvez depois, nas discussões, a gente possa aprofundar um pouquinho esse aspecto, que a gente tentou muito nos últimos anos avançar, né, na farmacovigilância desses novos esquemas, principalmente. Talvez a gente possa, com essa parceria com a CEGAFME, aprofundar agora, principalmente com a bedaquilina, linezolida, pretomanido, esquema BIPAL, né? Para a gente linkar a farmacovigilância também com o uso racional dos medicamentos e a gente não ter perda futura do medicamento, né? Mas obrigada. Só parar a sua apresentação, por favor, acho que está ainda aparecendo. Vou passar, então, para a próxima fala. A última fala, mas não menos importante, né? Com A certeza. apresentação saiu, Fernanda? Ainda está agarrada, né? Ainda está aí. O pessoal do evento, vocês conseguem tirar aí da gente a apresentação? Tira. Obrigada. Obrigada. Então, vou passar agora para a fala do Ézio. O Ézio vai falar com perspectiva da sociedade civil. Acho que em todas as falas, né, inclusive da doutora Margarete, do Jorge, da Patrícia, a gente falou da importância da adesão ao tratamento, dos desafios, né, na perspectiva de conseguir ter acesso ao diagnóstico e tratamento em todo esse processo. Agradeço, o Ézio. Estamos vendo sua apresentação. Tá bom. Bom, eu que agradeço, Fernanda. Obrigado também ao CGTM. Esse momento definitivamente é histórico e eu acho que faço coro e fico contentíssimo de estar nesse momento privilegiado aqui com os outros apresentadores e depois das apresentações muito importantes. Esse, para mim, também, de certa forma, é um coroamento de um esforço que a gente tem feito de engajamento comunitário no enfrentamento da tuberculose multiresistente, não só no Brasil, como no exterior. Eu fico muito contente, a Margarete, como sempre, fez uma apresentação brilhante, mas eu acho que o histórico que ela fez foi fundamental para que a gente entenda onde nós estamos nesse esquema e um aspecto da participação da sociedade civil. Eu vou, só um minutinho aqui, porque eu estou cronometrando para não passar do meu tempo. Mas o que eu gostaria de dizer é que eu estou aqui a convite da Articulação Social para o Enfrentamento da Tuberculose, que é a ARTE-TB, no Brasil. Sou membro fundador dela em 2019, mas eu também estou na característica de coordenador dos projetos de engajamento comunitário da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose e os já mencionado algumas vezes, particularmente por Margarete, do Simplicity, do Comitê Comunitário de Acompanhamento e Pesquisa, CCAP, do estudo Simplicity-B. Então, bom, isso não tem me saído muito da cabeça, que quando eu comecei a trabalhar com tuberculose em 2002, no início de 2002, eu fiz uma longa pesquisa para saber quem era quem na tuberculose, o que era exatamente a situação da tuberculose, o que quem mandava, não mandava, e o que funciona, o que não funciona, por que as coisas são do jeito que são no Brasil. E eu acho que essa pesquisa, e uma das primeiras coisas que eu ouvi
e que eu acho que ela marca a tuberculose de forma muito profunda e no imaginário da gestão, dos serviços, dos profissionais de saúde, é a ideia de que é uma doença de progressão lenta. Paradoxalmente, para a doença que mais mata, doença infecciosa que mais mata no mundo. A gente não pode perder de vista, e eu vou problematizar isso um pouco, porque o assunto de hoje, eu acho que hoje é um dia, Fernanda, de festa, eu acho que no sentido de que é um marco importantíssimo para a gente estar celebrando a incorporação da pretomanida e do esquema BEPAL-M no Brasil, e a gente não pode deixar de perder de perspectiva os avanços no tratamento da tuberculose nos últimos anos, a partir de todo o esforço que foi feito desde o início dos anos 2000, e o crescente papel da sociedade civil no enfrentamento da tuberculose multiresistente, em particular, mas da tuberculose em geral. É bom lembrar que o Brasil também foi pioneiro na articulação e na mobilização social contra a tuberculose mundialmente, porque o que nós fizemos em 2000, a partir de 2002, não tinha sido feito em lugar nenhum, nem nos Estados Unidos e nem na África. Pelo contrário, a África veio fazer isso muito tardiamente. Então, o que eu gosto, eu vou ressaltar um pouquinho sobre o Simplicity Bee, o papel do engajamento comunitário, particularmente no Simplicity Bee, onde a Margarete e a Valéria foram as pesquisadoras principais, tanto no Centro de Referência Hélio Fraga como no Instituto Nacional de Infectologia, o INE, no Sistema Fiocruz, porque eu acho que ele não só como a Margarete mencionou, ele ele não é um dos 4 estudos pivotais, mas, curiosamente, eu fui envolvido também no primeiro que ela mencionou, que é o STREAM. Eu fui o coordenador de engajamento comunitário do STREAM, já no final da fase 1 do Stage 1 do estudo, e eu fui o responsável e ajudei a fazer a divulgação dos resultados do estudo 1, a qual a Margarete mencionou, e depois do esquema 2 do estudo. Ele não aconteceu no Brasil, como a maioria das pessoas sabem, o STREAM aconteceu no estágio 2 em 13 sítios em 7 países. Eu coordenei o engajamento comunitário a partir daqui, do Rio de Janeiro, para esses 13 sítios em 7 outros países de alta carga de TBMR. Mas o Simplicity Bee, eu marco esse slide aqui, porque ele eu estava recuperando documentos do Simplicity Bee desde 2019, que é riquíssimo o trabalho que a gente fez ao longo desses anos em termos de engajamento comunitário, para um estudo que, obviamente, olhava de um esquema encurtado que visava o tratamento da TB sensível da TBMR com o mesmo esquema de tratamento, que a Margarete já abordou, mas que foi bastante importante. Então, esse estudo teve 2 sítios, volto a dizer, no sistema da Fiocruz, mas ambos os sítios no Rio de Janeiro, né? E ele foi uma parceria, obviamente, tocada pela Rede TB, com apoio da equipe da Rede TB, que é ampla, e que a gente tem um apoio permanente da diretoria e da equipe. Contei com Vânia desde o início desse esforço, também lá desde 2019, e de várias pessoas que nos ajudaram nesse caminho. O Simplicity Bee, eu não vou me deter sobre isso, a Margarete já mencionou, que incluía, além da bedaquilina e perotomania, a amoxifloxacina e a pirazinamida, né? E como a Margarete já mencionou, esse estudo foi apresentado no CROI do ano passado. O que obviamente, eu vou me centrar no início para discutir o que eu acho que é mais importante mais no final, mas isso não é menos importante, que é exatamente o papel da sociedade civil. Eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez com o apoio da Margarete, na confiança da Margarete e da Valéria Rola,
para conduzir o CCAP do Simplicity Bee durante 5 anos. Foi uma equipe, ele começou em 2019, na primeira reunião, com 20 membros, e nós tínhamos 2 outros membros, um que era, na verdade, representante do Poder Legislativo do Estado do Rio, e uma outra que é uma técnica, tanto do Estado quanto do município, a Maiara, que continuou nos apoiando todo esse tempo, foi mais frequente no início, depois, mas continua permanentemente dando apoio. Nesses 5 anos, a gente fez 5 webinários nacionais para discutir a implementação de novos fármacos, desde 2019 até 2023, com o apoio da CGTM. Em todos os 5, a gente teve a participação antes da Fernanda, da Denise, em todos eles, e a discussão foi bastante rica. Nós tivemos algumas participações internacionais no início, mas sempre com o foco na questão da implementação das novas tecnologias e do cenário dos serviços no Brasil. A gente produziu inúmeros documentos sobre a cobertura do tratamento antes, durante e depois da pandemia de Covid-19. A gente começou, na verdade, o estudo 1 ano antes. A gente começou o CCAP foi concebido em fevereiro de 2019, a primeira reunião oficial foi em março de 2019, e teve uma intensa atividade durante esses 5 anos. E o mais importante para destacar é que, apesar de que no Simplicity Bee nós estávamos estudando o esquema BPA-MZ, com a pretomanida no esquema BPA-MZ, a gente fez um acompanhamento permanente do que estava acontecendo, porque quando a gente começou o estudo, os resultados do NICS já estavam publicados, e, na sequência, o Zinix estava dando os primeiros resultados parciais. Era muito alentador, a Margarete destacou isso, o fato de que havia, naquele momento, o efeito numa população com altíssima carga de comorbidade com o HIV, e os efeitos daquele estudo, e, como a Margarete também destacou, com pessoas com tuberculose multidroga resistente, né? Extra resistente. Então, eram vários casos de XDR com uma altíssima taxa de cura. Aquilo, obviamente, foi um alento para nós, mas nós também estávamos muito empolgados, e nós não desistimos disso, que é a história de pensar num esquema de tratamento que cubra a tuberculose sensível e a TBMR, talvez com esquemas mais simples, e com menos tempo. A gente fica felicíssimo de que agora nós tenhamos um esquema para a TBMR implantado no país com 6 meses, nos livrando daquilo que eu sempre digo, que o tratamento da TBMR com injetáveis é algo análogo à tortura. Eu sei porque eu tive tuberculose 2 vezes, e absolutamente só quem tomou sabe das dores lancinantes, particularmente para quem tem perda muscular, o que significa tomar o esquema de medicações tão tóxicas por um período tão longo. E eu tive a sorte de sobreviver a ter Steven Johnson no 12º dia de tratamento injetável, e ter sobrevivido a diversas crises neurológicas por conta da terizidona ao longo do tratamento. Eu fiz tratamento por conta de falência terapêutica do HIV, então eu sou um defensor assim, duro do tratamento sem injetáveis na medida do possível. Nós sabemos, inclusive, pelos resultados do STREAM, no estágio 2, foi que eu coordenei por completo o engajamento, nós conhecemos os resultados do STREAM, em que, obviamente, nós não podemos dispensar os injetáveis. O Jorge foi muito claro com relação a isso, e que há as situações de falência de esquemas em que a gente tem que fazer esquemas adequados àquela pessoa. Então,
Então, não se pode abandonar os injetáveis, mas ter como linha de regra o tratamento absolutamente oral e de forma simples, ele é um ganho que é indiscutível, né? Então, o que o CCAP do SimplicityBee fez foi não só acompanhar o, o estudo, que, na verdade, a pirazinamida acabou atrapalhando aquilo que nós poderíamos já ter um segundo impacto genial de um tratamento mais curto para TB sensível e para TB-MR, mas a gente teve a felicidade de acompanhar os resultados do Zinix e do Practical ao longo do CCAP do SimplicityBee. Foram diversas participações. Nós tivemos não só os webinários nacionais, em que a gente discutiu especificamente incorporação de tecnologias no Brasil, mas a gente teve discussões internacionais, onde todos os membros do CCAP participaram das discussões no âmbito internacional. Então, a gente acompanhou também a questão da incorporação tardia, lenta, da bedaquilina no Brasil, e, no início, o que nos deixava muito intranquilos era uma certa hesitação nas discussões para a incorporação da pretomanida no Brasil, que hoje coroamos com esse evento. Isso aqui eu estou lembrando um dos slides que a Ana Leila, no CCAP SimplicityBee, apresentou num webinário nacional, sobre uma síntese do que nós fizemos, além dos webinários nacionais de todos os anos, as discussões sobre a organização de serviços, o acompanhamento direto de projetos com os pesquisadores principais, as discussões sobre referências e contra-referências na região metropolitana, a participação em fóruns de engajamento comunitário pela TB Alliance em 2021 e 2022, onde vários membros, como mencionei, a Ana Leila, a Juliana, o William, Marcos, a Gisele, apresentaram em webinários internacionais e reuniões conjuntas que a gente teve com o CCAP Brasil e com outras iniciativas. A gente teve uma lista grande, eu sempre gosto de colocar, porque é importante a gente valorizar os ativistas que participaram. A gente teve, no início, 22 pessoas no CCAP do SimplicityBee, a gente, no final, continuou com 10 deles, e a gente tem esse trabalho muito legal. Essa aqui foi uma reunião que a gente fez no CCS da UFRJ, que fica muito perto, para quem conhece o Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, no campus da UFRJ, mas que fica bem perto da Fiocruz, e aí está a Valéria Rola. Não temos uma foto bonita com a Margarete aqui, mas temos muitas fotos bonitas com a Margarete ao longo de muitas reuniões que a gente teve, mas essa foto aqui é muito bacana, eu gostaria de apresentar. E eu recuperei, porque eu estava olhando tudo que a gente fez desde 2019, muito documento, etc. e tal, e eu gostaria de recuperar alguns pontos, que esse é o ponto que mais me intriga nessa discussão da implementação da pretomanida, que foi levantado no último evento público que a gente fez pelo CCAP do SimplicityBee, que foi em outubro do ano passado, que foi sobre a incorporação, mais uma vez, porque, na verdade, a gente chamou de capacitação final, porque a gente dizia que a gente tinha um webinário por ano, e fizemos isso, mas a gente, na verdade, teve um último webinar, que foi esse, em que a gente destacou. E eu queria só lembrar da agenda dele, em que a gente teve uma apresentação muito boa de todas as pessoas aqui mencionadas, mas particularmente e sobre a implementação do BEPAL-M internacionalmente, mas também uma discussão sobre as evidências das novas drogas pelo Miguel Viveiros e a implementação pelo Afrânio. Então, eu gostaria de lembrar que isso já foi dito rapidamente, mas é importante lembrar que está recomendado o esquema BEPAL-M desde 2022 pela OMS, na publicação que está em tela. Então, esse esquema de 6 meses, finalmente nós estamos adotando
com um pouco de atraso. E é por isso que eu sempre brinco com a questão da progressão lenta que nós temos em tuberculose, que observamos com a devida compreensão dos trâmites burocráticos, mas a gente, na sociedade civil, hoje não pode perder a perspectiva de que o atraso significam mortes, de que o atraso significam perdas de vida. Significa, como tantos estudos já apresentados pela professora Etel, demonstram o empobrecimento das famílias afetadas pela tuberculose. Então, a gente não pode perder de vista que a urgência na tuberculose precisa ser implementada. Então, eu estou recuperando aqui slides do professor Miguel Viveiros, nessa reunião do ano passado, em que ele estava destacando sobre o esquema, BPAL-M em comparação com o esquema clássico, e a publicação no New England, e as referências do NICS-DB e do Practical que a gente mencionou. Não há dúvida sobre que o Practical que eu mencionei, não há dúvida sobre a vantagem de ter um esquema oral de 6 meses extremamente eficiente, com os dados que mais refletem. Agora, eu vou trazer uma discussão muito recente, que é de agora, de setembro, a publicação de setembro de 2024, sobre a perspectiva europeia, que foi uma discussão que eu tive com o Miguel agora recente, sobre a perspectiva europeia da implementação do esquema BEPAL. E aonde fica o problema do esquema BEPAL, que é o problema brasileiro? O fato da retaguarda laboratorial que nós precisamos ter. Essa é a grande discussão que a gente precisa levantar. Essa é a discussão europeia, hein? Estou destacando aqui. Deixa eu ver se eu tiro a tela para poder ler o que está aqui na tela. Em apenas cerca de metade dos países participantes da pesquisa, os clínicos tiveram acesso a todos os medicamentos acesso a todos os medicamentos do regime BEPAL. Um TSA, o teste de sensibilidade completo para os medicamentos do esquema, foi possível apenas em metade desses países. Estamos falando de Europa. Devido à baixa acessibilidade dos testes de sensibilidade para a pretomanida. O acesso igualitário a novos regimes é urgentemente necessário na Europa, volto a falar que estamos falando do velho continente, e uma rápida expansão dos testes de sensibilidade, especialmente para a pretomanida, é importante para evitar a disseminação desapercebida da resistência aos medicamentos. Isso foi apontado veementemente pela Margarete e pelo Jorge, e eu destaco aqui na minha conversa recente essa semana com o Miguel uma frase dele que ele falou: Ézio, o desafio na Europa, é o desafio no Brasil, que temos com a implementação do esquema, não temos apoio laboratorial para acompanhar a implementação e monitoramento do tratamento. Os laboratórios de referência têm que atuar e já há métodos não comerciais fenotípicos e genotípicos para o fazer, né? Então, é preciso querer fazer. Então, eu acho que eu destaco essas palavras do Miguel porque eu acho que elas são muito relevantes para essa discussão. Eu recupero aqui também alguns slides do Afrânio, do ano passado, e de algumas discussões que ele também levantou esse ano. Ele apresentou isso no Simplicity Bee no ano passado, em outubro do ano passado, sobre as incorporações no sistema laboratorial para fortalecimento e aonde que nós estamos, né? Então, ele destaca que em 2018 já foi recomendado pela OMS o estudo do genoma completo, porque a gente não pode esquecer que, paralelamente à implementação e ao controle da resistência da pretomanida, não só dos efeitos colaterais da pretomanida e da bedaquilina, é necessário que a gente fortaleça a capacidade laboratorial para estudos genômicos, né? Para a gente entender com que genoma a gente está, com que tuberculose nós estamos trabalhando.
Então, os esquemas para o genoma completo já foi recomendado pela OMS em 2018, o TrueNet, que é bastante parecido com o Expert Ultra, ele já está recomendado desde 2020, o Expert XDR desde 2021 e o TNGS desde 2023, né? Então, a gente tem aqui um esquema bastante sério, tipo assim, um panorama de desafio de implementação na nossa rede laboratorial de testes moleculares que vão acompanhar as necessidades que nós precisamos. Os estudos para validação e performance desses novos testes diagnósticos estão ocorrendo, como todos sabemos. O TrueNet já foi encerrado, o TNGS está em curso, está terminando, e tem o do genoma completo, que também está em curso. Mas a gente tem que pensar que, apesar da gente ter uma taxa de cura nos centros de referência razoavelmente alto, uma taxa de cura razoavelmente alta nos centros de referência para TBMR, comparativa a esquemas gerais, onde, obviamente, a taxa de cura é bem menor, a gente, a retaguarda laboratorial continua baixa, né? Então, a gente tem o Ministério da Saúde, são dados do ano passado, talvez já esteja um pouco diferente, mas uma cobertura de 43% do Expert Ultra em alguns momentos. Nós continuamos trabalhando em termos de engajamento comunitário nas discussões sobre diagnósticos. Nós estamos aí também acompanhando com o CCAPM-10 o ensaio clínico prospectivo para o Standard 10, né, que é o método coreano, e focando aí num problema anterior à implementação da pretomanida são todas coisas que têm que andar paralelos, porque nós temos no Brasil uma resistência à isoniazida que não está devidamente avaliada. Então, nós temos que avaliar a real resistência à isoniazida comparada com as indicações da rifampicina, que a gente tem se focado, mas a gente também tem que trabalhar na questão da avaliação e do controle genômico da implementação da pretomanida. Eu finalizo dizendo que, mais uma vez, o papel da sociedade civil é necessidade desse engajamento contínuo. Mais uma vez, a gente tem que celebrar, e eu gostaria de lembrar que a gente publicou no dia 6 de janeiro desse ano na Lancet também uma carta em que a gente saúda o investimento que o CGTM e o esforço que o CGTM tem feito, inclusive na gestão passada, nos períodos de treva, que inclusive podem ser o nosso amanhã também. A gente conseguiu manter uma equipe técnica consistente, contínua, um esforço contínuo dentro do CGTM, e um investimento que também se deu de forma contínua no engajamento, no investimento à pesquisa na tuberculose e também no engajamento comunitário. Então, acho que isso é muito importante destacar, isso é uma vitória do Brasil, é uma vitória da sociedade civil, é uma vitória do trabalho em parceria com o governo. Mas a gente precisa dessa educação em ciência permanente junto à sociedade civil, a gente trabalha com pessoas com níveis de educação bastante diverso, e a gente precisa discutir a implementação dessas tecnologias com uma sociedade civil consciente do que ela está discutindo, das necessidades e das questões permanentes, né, para subsidiar a gente a ter um monitoramento real na ponta, o que estamos deixando de ver. Com que tuberculose a gente está, de que tuberculose estamos falando, de que cepas de TB nós estamos falando, quantas resistências, a avaliação da resistência das pessoas em tratamento para tuberculose, tudo isso precisa ser devidamente avaliado. Ou seja, é complexo,
É um desafio muito grande e a gente precisa ter esse investimento de forma contínua na sociedade civil, porque isso não se dá facilmente, né? Então, eu acho que é um ganho muito grande para todo mundo. Mais uma vez, é um momento de celebração, eu consegui cumprir, eu avancei 1 minuto do meu tempo, mas eu gostaria de agradecer essa oportunidade, e esse definitivamente é um momento de celebração para todos nós. Obrigado e parabéns a todos pelos esforços aí. Obrigada, Ézio. Parabéns pela brilhante fala. Muito legal que você trouxe, além da perspectiva da sociedade civil, o aspecto de diagnóstico, que a gente não teve outras falas aqui. Então, é muito legal isso também, porque quando a gente pensa em TB resistente, não tem como desvincular do acesso ao diagnóstico, que é um dos grandes desafios ainda que a gente tem no Brasil, né? E trouxe também, acho que a gente tem que pensar muito nisso, nas novas tecnologias. Apesar delas já estarem disponíveis no SUS, como garantir acesso a elas? Então, a gente avançou tanto nos últimos anos, tantas novas tecnologias, mas ainda temos tanto a fazer, né? Então, agradeço. É o que eu digo sempre, eu não me preocupo com as pessoas em tratamento nos centros de referência, que eu sei que vão ser tratadas a pão de ló. Minha preocupação é com quem não estamos diagnosticando, quem não chega ao centro de referência. Esse é o nosso problema, e esse é um problema muito sério. Não, exatamente. Então, eu vou passar agora para alguns informes e para as perguntas. O informe é que eu botei um link agora no formulário para quem não tem acesso ao sistema para ter acesso ao certificado, porque está em grupo, ou tem várias pessoas no mesmo link. Vocês podem pedir pelo formulário que eu botei aí no chat do YouTube, que a gente vai providenciar um certificado manual para vocês. E a gravação, depois a gente disponibiliza o link também. Mas quem tem acesso ao sistema, eles têm acesso à gravação também, que fica disponível logo depois da apresentação, tá bom? No mesmo link que vocês estão assistindo agora. Então, obrigada a todos. A gente tem várias perguntas. Eu vou passar primeiro para a doutora Margarete. Quem tiver mais perguntas, gente, é só botar no chat, tá? Então, doutora Margarete, a gente teve a pergunta da Lucy Ferrazoli sobre a eficácia. Qual a diferença entre o Bepal e o Bepal-M? E eu já vou te passar a próxima pergunta, que eu já falei, vou passar para a doutora Margarete, que é a maior especialista aí, que já trabalha com isso há tanto tempo. A Gardênia, que gostaria de saber sobre o Bepal ou Bepal-M, se pode usar por sonda nasoentérica. Pode responder, doutora Margarete, obrigada. Bom, obrigada, Fernanda. Gostaria de inicialmente cumprimentar os que me antecederam e que me sucederam nas suas intervenções excelentes. Acho que o Jorge fez uma apresentação absolutamente seminal, enfim, complementando tudo. O Ézio também, sobre histórico, excelente. Nós temos a farmacovigilância aqui conosco, porque ela é absolutamente fundamental para o nosso trabalho, né? Ter a farmácia ao nosso lado, e nós temos esse privilégio no L. Fraga, de termos sempre uma farmácia muito próxima de nós, é algo muito bom, e quem trabalha em referência deve reivindicar ter essa situação. Bom, respondendo especificamente à pergunta, não há diferença de eficácia, inclusive, quer dizer, eu estou falando de eficácia, né? Não estou falando de efetividade no mundo real, porque isso nós só saberíamos com outras observações daqui para frente, mas não há diferença de eficácia. Tanto que, para nós podermos usar e recomendarmos usar o moxifloxacino, mesmo com os cuidados aos quais o Jorge se referiu, por um tempo mais curto, digamos assim, nós precisamos ter certeza de que essa pessoa é sensível ao derivado quinoloônico. Então, para tal, idealmente, no mundo ideal, nós teríamos que fazer teste molecular, teste genético, para verificar se essa pessoa é ou não portadora desse gene. Tanto que a nossa recomendação será começar com M e, eventualmente, suspendê-lo na medida em que ele detecte resistência a ele. Então, a resposta é não há diferença de eficácia. É uma questão de deliberação do país ou do próprio centro de referência em relação a cada paciente. Em relação à tuberculose em pacientes que não pode tomar medicamento oral,
Essa é uma situação na qual eu tenho, Gardênia, sido consultada e participado de tratamentos muito complexos, inclusive me comprometi com a Sociedade de Terapia Intensiva recentemente, estou só esperando acabar o meu mandato na presidência da Brasileira de Pneumo para fazer uma apresentação para eles como tratar, porque cada vez tem mais doentes internados em ambiente fechado, sem poder usar medicação oral. Então, em relação ao esquema BIPAL, nós temos o mesmo problema, na verdade, que temos com os medicamentos ora existentes, de alguns que não têm formulação injetável. Então, para um paciente com sonda nasointeral, né, eu trataria da mesma maneira como um paciente em alimentação parenteral. Ou seja, não dá para usar medicamentos pela sonda, porque ou ora são comprimidos, não há como fracionar, não há como triturar. O único que seria possivelmente em que isso poderia ser feito seria Tambutol e pirazinamida, porque são comprimidos, mas estão fora da nossa cogitação. Então, para esses pacientes, o que eu tenho recomendado, feito e acho que está respaldado pelas melhores evidências seria a utilização de moxifloxacina, porque existe injetável na dose padrão de 400 miligramas por dia, da linezolida, e aí a dose passa a ser uma dose que é usada na via parenteral, não de 600 miligramas, mas de 1.200 miligramas dia, no caso, né, que são os dois que têm formulação injetável, e associaria, nesses casos, os outros medicamentos que têm alguma ação micobactericida e que estão disponíveis do ponto de vista injetável, como, por exemplo, os meronêmicos, né? Então, no caso, seria o imipenem, dose padrão, de 8 em 8 horas, e os aminoglicosídeos, no caso, o mais razoável, seria a micacina, numa formulação diária, que seria de 500 miligramas a 1 grama. Então, esse é o esquema que nós temos recomendado e que eu, particularmente, tenho feito e adotado. Recentemente, tratei um caso que até valeria a pena mostrar aqui, de um paciente com insuficiência respiratória aguda, tomava inibidor de TNF-alfa para tratar uma psoríase, fez uma mediastinite por tuberculose, ficou com sonda e ficou com uma fístula de alto débito, no qual eu tive que fazer medicação injetável durante 3 meses até que ele pudesse deglutir alguma coisa. Então, é complexo, mas essa seria a recomendação que eu daria. Moxilinezolida, porque fazem parte do esquema, e a micacina, um aminoglicosídeo e um meronêmico, como imipenem, nas doses durante o tempo que o paciente não pudesse deglutir, e depois passaria para o Bepalmo por via oral. Muito obrigada, doutora Margarete. A doutora Margarete tocou num assunto crucial aí. A gente está organizando, junto com os especialistas, e com certeza a doutora Margarete é uma das maiores nessa área, de fazer uma cartilha, uma nota técnica com recomendações para esses pacientes mais críticos, pessoas que não podem utilizar o trato gastrointestinal. Então, é um processo que não é tão simples, né, doutora Margarete, que a gente tem que trazer as evidências. É muito complexo. É complexo. E os medicamentos disponíveis aqui no Brasil, que não são todos que a gente tem, mas esperamos que no ano que vem a gente consiga divulgar uma orientação mais objetiva aí para a nossa rede. Muito obrigada. Das próximas perguntas, eu queria perguntar ao pessoal aí do cerimonial se a secretária até já está disponível, ou podemos passar para mais uma pergunta para os especialistas? Então, eu vou passar. Ela chegou, doutora Etel. A secretária Etel, então. Obrigada, doutora secretária, pela disponibilidade. Sei que a vida não está fácil, né? Muito corrida, mas ficamos muito felizes de Eu vou você fazer uma poder. denúncia aqui. Tem 3 capixabas aqui nessa tela. É verdade. É o Espírito Santo morando nesse E dê graças a Deus, Dominando. que são as asas do Espírito Santo sobre vocês. Agradeçam, tá? A nós 3. E mulheres, hein? E Tem É mulheres. verdade, ó. Estamos aí na luta. Ai, ai. Então, eu queria primeiro agradecer, né, a vocês pela oportunidade de estarmos juntos nesse webinário, fazendo orientações tão importantes, agradecer a todas e todos, parabenizar a Fernanda pela liderança aí aqui no nosso programa nacional de tuberculose, e agradecer Margarete, Ézio,
a Rede TB, né, todo mundo que tem contribuído, os pesquisadores no Brasil, né, que tem contribuído para que a gente possa melhorar o diagnóstico, o tratamento, e com esse nosso programa, né, lançado pelo presidente Lula do Brasil Saudável para a eliminação da tuberculose como problema de saúde pública, é fundamental que nós tenhamos toda essa linha de cuidado, né, com todas as vertentes, com todas as possibilidades. Então, melhorar esse diagnóstico é super importante para nós e tratar as pessoas que a gente diagnostica, né, que também tem sido um desafio, né? Muitas vezes nós conseguimos o diagnóstico, mas a adesão do serviço de saúde à pessoa diagnosticada nem sempre é o que a gente espera. Então, eu queria agradecer, também agradecer a colaboração, né, da Fundação Instituto Hélio Fraga. Eu sempre fico confuso com os títulos, mas Hélio Fraga, que tem sido a nossa referência também, né, doutora Margarete, tanto tempo à frente, agora o Paulo Vitor, né, que está agora à frente do, do Hélio Fraga, né? A gente se encontrou aqui na terça, Fernanda. Foi ontem. Foi ontem, já tô com tanta Ontem o coisa Paulo Vitor estava aqui. aconteceu, parecia tanto tempo já atrás, mas dizer também a importância, né, das nossas lideranças jovens, nessa renovação que também é fundamental para nós que lutamos aí já há algum tempinho pela eliminação da tuberculose como problema de saúde pública. Então, mais uma fala de agradecimentos. Não consegui chegar no início, a gente está aqui numa semana bastante intensa em Brasília, que é a semana de definição das emendas parlamentares. Então, a gente estava numa discussão aí com a Comissão de Saúde, a gente conseguiu uma verba significativa para a vigilância em saúde no Brasil. Pela primeira vez, assim, um feito histórico, a Comissão de Saúde colocou. Agora vai para votação, né? Mas a gente espera que tudo dê certo, porque a parte mais difícil é a votação na Comissão de Saúde, né? E a gente conseguiu finalizar num feito histórico para a vigilância, que nunca teve dinheiro de emenda assim. A gente conseguiu fechar na Comissão de Saúde 2 bilhões de reais. Então, isso vai possibilitar com que nós possamos fazer muitas ações para a vigilância em saúde no Brasil, fortalecendo os nossos LACENs, fortalecendo aí uma série dos nossos programas. Nós queremos ter apoiadores nos estados para os nossos planos, principalmente aqueles 175 municípios, né, do nosso Brasil Saudável. Então, tem muita coisa boa aí, vamos esperar agora a aprovação, mas a parte mais difícil a gente já conseguiu, que foi a aprovação na Comissão de Saúde dessa verba, dessas emendas, né, que são um extra no nosso orçamento, que vai ser muito importante para nós. Então, é uma boa notícia, né? Mas eu quero aí também agradecer a vocês. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença, secretária Thelsa, para a gente é sempre ótimo, ainda mais com uma notícia boa dessa, né? Esperamos que a gente consiga avançar bastante aí no controle da tuberculose, em todos os nossos desafios também do Brasil Saudável. Que ótimo. Obrigada. Vou voltar, a gente tem pouco tempo, acho que só tem 5 minutos agora. Vou voltar para as perguntas aos especialistas para a gente avançar aqui. Teve umas perguntas em relação ao diagnóstico. Vou passar essa que pode ser para a experiência dos clínicos. Talvez o Jorge e a Margarete podem dar opinião. Foi a Érica. Na visão dos clínicos, qual o suporte diagnóstico ideal a esses casos? Seria o mais bem avaliado e aceito? Ou a implantação de testes moleculares ou fenotípicos? O que é que vocês acham? Para apoio para o diagnóstico, né, da resistência, eu vejo a praticidade dos testes moleculares rápidos, principalmente o teste rápido molecular para as drogas de segunda linha, que são, eu acredito que sejam mais exequíveis de serem realizados. Então, a necessidade dessa implantação, expansão para as referências vai ser muito, muito importante.
Sem dúvida, eu concordo inteiramente, acho que é fundamental que nós tenhamos, até porque para responder o dilema, né, quanto ao uso de derivado da quinolona, né? Lembrando que nós já publicamos uma taxa de resistência de mundo real, vendo nas nossos dados do CIT-TB e dos bancos de dados da época, nós tínhamos uma taxa de resistência de quase 30% a derivados da quinolona, que o uso é abusivo no Brasil, como nós sabemos, né? Qualquer pessoa que tem a gripe chega já para o médico e diz: eu já estou tomando Levaquin há 3 dias e tal, é um uso muito abusivo, e nós sabemos que isso não é um problema, enfim, que é um problema, em última análise, relativo ao tratamento da tuberculose. Então, sem dúvida, o Jorge tem razão, os testes moleculares são estratégicos para as referências. Então, perfeito. E a gente espera, viu, para todo mundo saber, incorporar testes rápidos para diagnóstico de resistência à quinolona, como o XDR, que está disponível já pela Cefeide. A gente ainda tem um processo longo aqui no país, que a gente precisa incorporar na Conitec, para conseguir incluir recurso para esse tipo de tecnologia, né? Mas a gente espera, já está no plano de trabalho aqui do Ministério, incorporar essa nova tecnologia para ter um diagnóstico rápido e não esperar tantos meses para ter um diagnóstico de resistência a uma quinolona, que é fundamental, né? A gente sabe que o pré-XDR é prognóstico, né? Se a gente tem resistência à quinolona, um prognóstico pior. Tem uma pergunta aqui no chat também relacionada a diagnóstico para os clínicos. Acho que talvez a doutora Margarete ou Jorge, eu sei que ela já está saindo agora. Se houver resistência no Girase A ou Girase B de baixo nível de resistência a MOX, a gente ainda pode usar o esquema BPAU-M? Com moxifloxacino, né? Olha, eu vou responder rapidamente, Fernanda. Eu acho que é uma decisão individualizada, né? Eu, particularmente, não usaria. Eu não usaria por que razão, né? Porque nós sabemos que, em termos de eficácia, é igual. Então, eu diminuiria, inclusive, uma eventual toxicidade por uso de mais fármacos associados e não usaria. Agora, eu não faço disso uma verdade absoluta, evidentemente, né? Eu estou dizendo, dando a minha resposta. Eu não usaria, eu abriria a mão de usar. Perfeito. Temos algumas outras perguntas, gente, no chat. A gente não vai ter tempo de responder todas. Tá no chat aí o e-mail da CGTM, que a gente pode responder por escrito para vocês. Só mandar para a gente, que é cgtm@saude.gov.br. E Tem o nós for... também estamos à disposição, né, Fernanda, para Perfeito. sempre, Eu ia sempre que passar a fala para possível, vocês. não, sempre que possível nós estamos à disposição. Obrigada. Tem o formulário aí também na descrição do webinar embaixo, tem um formulário para presença, quem precisa, né? E queria já agradecer a todos os participantes, agradecer a Jorge, a doutora Margarete, Ézio, Patrícia, foi ótimo. A gente acha que o tempo é muito, mas na verdade a gente vai tantas coisas discutindo e perguntas e acaba sempre passando muito rápido, né? Mas foi muito bom. Agradeço muito a disponibilidade de vocês. E estamos juntos, que agora que o trabalho está começando, né, gente? A gente ainda vai finalizar a nota técnica do Ministério, com o apoio de vocês, a gente vai mandar para os especialistas para revisão e para a Segafm. A gente está mandando os medicamentos, né? A Segafm já organizou uma pauta para esse dezembro ainda, então algumas referências já vão começar os tratamentos ainda esse ano, mas grande parte vai ser no próximo ano. Então, porque é um processo, como foi no final do ano que o medicamento chegou, a logística não é tão simples assim. Nosso Brasil é muito grande, né? Mas podem ficar tranquilos que algumas já vão começar esse ano e outras no próximo ano. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Realmente esse novo esquema veio para mudar as perspectivas do Brasil, mudar o paradigma de tratamento da tuberculose e droga resistente, e precisamos de trabalho em equipe, multiprofissional, junto com a sociedade civil, com todo mundo, para a gente conseguir realmente fazer a diferença. A gente sabe que a tecnologia sozinha ajuda, mas não é tudo. A gente precisa de apoio para adesão, a gente precisa de melhor acolhimento, precisamos de estratégias intersetoriais aí para fazer a diferença na vida da população, né? E agradeço demais. E boa tarde a todo mundo. Tamo juntos. Boa tarde. Obrigado, obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, gente.